Hoje a gente vai falar dentro do mundo aí dos leilões, né? E como ganhar dinheiro com leilão de imóveis. A gente vai abordar um tópico particular aqui que é como começar, como ganhar dinheiro com pouco dinheiro, né? Começando pequeno. A gente vai falar com o César Pinheiro, que é corretor no Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre leilão de imóveis com pouco dinheiro. A gente vai ver alguns dos caminhos, né? Não são todos, mas são só alguns dos caminhos para a gente ver que esse mundo dos leilões é maravilhoso. Deixa eu chamar o César aqui, o César já entrou. Vamos lá, preparando para começar. Hoje é sexta-feira, 1º de maio de 2020, dia do Boa noite, trabalhador, né? Feliz dia do trabalhador para todo mundo. Oi César, tudo bom, cara? tudo Boa noite ótimo, para você, tudo jóia? Vamos tudo bater um papo tranquilo. aí com a galera hoje, falar um pouquinho sobre como ganhar dinheiro aí investindo pouco, né? Como começar no mundo dos leilões com pouco dinheiro. Vamos só fazer uma horinha para a turma entrar. Fábio, seja bem-vindo. Boa noite, Fábio. Vamos só fazer uma horinha aí para chamar a turma para a gente Eu vou ter que dar a encaminhar aqui oportunidade para as pessoas também. entrarem. Deixa eu encaminhar aqui para. Fábio, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como ganhar dinheiro no mundo dos leilões e, mais especificamente, para quem quiser começar com pouco dinheiro, seja por uma questão de querer começar devagar, querer se ambientar primeiro, né, para aprender melhor, para dar um tempo, ou até porque a pessoa às vezes não tem a condição, né? Então a gente tem alternativas, existem alternativas e são algumas, né? Bastante interessante esse mundo. Celso, tudo bom, Celso? Seja bem-vindo. O César Pinheiro é corretor e trabalha na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou Marcelo Caetano, moro em Belo Horizonte, sou engenheiro, trabalho com vendas e faço arrematações, dou assessoria, leilões também, é um negócio à parte, né, que eu faço, não é a minha principal atividade, mas eu já comecei nesse segmento aí cerca de 15 anos atrás, uns 10 anos atrás eu comecei na Bolsa, e a gente vai dividindo em algum momento da carreira aí mais foco em Bolsa, mais foco em leilão. Ultimamente eu tô com minhas baterias todas ligadas aí no leilão. Acho que está um momento muito interessante. Michele, Diego Hipólito, tudo bom? Vamos começar então, já temos uma turminha aí. César, quer se apresentar? Quer falar um pouquinho das suas atividades? Então, pessoal, boa noite a todos aí. Um feliz Dia do Trabalhador para todo mundo, né? Feriadão, e estamos aqui novamente conversar um pouquinho sobre esse tema que a gente adora, né? Que é leilão de imóveis. Hoje falar um Exatamente. pouquinho sobre as facilidades, como investir em leilão de imóveis com pouco dinheiro. Isso. Parece que não é possível, né? As pessoas, quando a gente fala em imóvel, geralmente isso leva para valores altos e muita gente já fica meio afastado do tema, né? E principalmente quem está começando, junta aquele desconhecimento, aquela insegurança, e você relaciona isso com valores altos, as pessoas se assustam um pouco. Então a gente quer desmistificar um pouco isso também, que é possível começar devagar, é possível começar fazendo uma boa gestão de risco e é possível começar pequeno, não precisa começar arriscando muito, né? Enquanto a pessoa vai estudando, vai se aprofundando, ela consegue falar, vamos fazer um investimento aqui com um valor menor, se for o caso, né? Então vamos lá, César, o microfone é seu. Então, vamos lá, pessoal. Tem muita gente aí que ainda não conhece, né, essa área de leilões. E essa é uma área que está crescendo muito, né? A gente está tendo muita oportunidade. Por quê? Como funciona os leilões de imóveis? Existem dois tipos de leilões de imóveis. São os leilões judiciais, que envolvem aí alguma disputa, alguma briga judicial, enfim, que são feitos através dos leiloeiros, e existem os imóveis adjudicados caixa, que são imóveis que já passaram por um segundo leilão, aliás, já passaram por um primeiro e um segundo leilão, não tiveram êxito, e aí a Caixa disponibiliza esses imóveis para venda direta, né?
E aí, o que que acontece nessa venda direta? Ela é mais vantajosa ainda do que os leilões pelo fato de a Caixa já entregar o imóvel quitado, né, Marcelo? Isso, é. Ela te entrega ali, geralmente livre, né, de dívidas de condomínio, de IPTU, né, você não tem que se atentar muito para isso, é padrão dela, salvo, né, tem alguma observação em contrário, mas o padrão desse tipo de negócio você não precisa se preocupar com esse tipo de situação. Ela assume esse pagamento até a data, né, da arrematação. Exatamente. Até a data da escritura aí você pega. Então, assim, é uma situação muito interessante, que existem imóveis, por exemplo, que o valor que eles têm de dívida de condomínio, às vezes é maior do que o próprio valor que você está comprando imóvel. Existem casos aí de imóvel com 150 mil reais de dívida de condomínio, que são leiloados por 60, 70 mil, e aí você paga esse valor e a Caixa quita todo o valor da dívida. A Caixa tem esse Exatamente. comprometimento de entregar, de pagar tanto o condomínio, né, como o IPTU. Você vai pegar um imóvel quitado É. direitinho, prontinho para você ou morar, enfim, ou você comercializar, né? E aí dentro disso existem dois tipos de imóveis, né, na venda direta, que são os imóveis ocupados, tá? E os imóveis desocupados. Aí o que acontece? Tanto nos imóveis ocupados como nos desocupados, em relação à quitação da dívida, a Caixa tem o mesmo procedimento. Até a data da escritura, são quitados todos os débitos, correto? E aí a única diferença é que nos imóveis ocupados, você tem essa atribuição de fazer a desocupação do imóvel. E a Caixa não se envolve com isso. E até justamente por isso que o valor do imóvel é bem mais em conta do que o valor de mercado, né? Só que existe o pulo do gato, né, Marcelo? Isso, Em relação a exatamente. essa questão da ocupação. Falei um pouquinho, pessoal. Assim, eu particularmente gosto muito dessa maneira de trabalhar. Tem pessoas que não focam nisso, não, né? Eu gosto muito de procurar imóveis que, mesmo constando como ocupados, eles já estejam desocupados. Então, isso requer um trabalho de pesquisa, né? De visitas ao imóvel. Às vezes, você vai fazer um contato, por exemplo, no caso de um apartamento, você vai fazer contato ali com o porteiro, com o síndico, zelador, ou eventualmente até algum vizinho, né? Ou no caso, por exemplo, se for uma casa, um lote, outro tipo de empreendimento também, muitas vezes você tem facilidade para descobrir se aquele imóvel realmente está ocupado ou não. E descobrindo que ele já está desocupado, né, você tem uma informação privilegiada, uma informação honesta, segura, ética, que você conseguiu fruto do seu trabalho ou até de parcerias, né, com outras pessoas. E você tem essa vantagem na hora de fazer o seu cálculo, né, para dar seus lances, você já sabe que, vamos dizer, você já está bebendo uma água mais limpa, né? Você também pode trabalhar com os imóveis realmente que estão ocupados. A gente não vai falar muito disso aqui hoje, não, mas existe também a condição de desocupar de maneira amigável, né, negociando, de preferência previamente, ou até depois trabalhar via judicial, né, para fazer essa desocupação. Mas quando a gente consegue achar alguma coisa que está legal, que está com preço legal, um imóvel que tenha valor, um imóvel que vai ser interessante, né? No caso a gente está falando aqui para investimento, também poderia ser para residência, para uso próprio. E você consegue verificar que esse imóvel já está desocupado, apesar de constar que está ocupado, né? É um grande diferencial. E aí, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender isso. Um dos motivos que esse imóvel está desocupado porque às vezes as pessoas me falam assim, ah, mas se ele tivesse desocupado, o banco tinha colocado lá e ia aumentar o preço, né? No caso aí que a gente está falando de banco, principalmente Caixa, inclusive, né? A quantidade de imóveis é muito grande e o processo do ponto que a gente entra para arrematar para frente, o processo até é um processo rápido. Mas o processo anterior, que leva o imóvel ao leilão, é um processo um pouco mais lento. Então, muitas vezes, quando você está dando um lance num leilão agora, a execução mesmo, né, a retomada daquele imóvel, o processo burocrático, isso aconteceu às vezes há 1, 2 anos atrás, nos judiciais até mais tempo.
Então, aquele status que você vê de ocupado, ele se refere a um tempo passado, normalmente, né? Pode ser que ele ainda continue ocupado, mas muitas vezes você pode ter a grata surpresa ou de que a pessoa já desocupou aquele imóvel, ou mesmo que ela não desocupou, mas que ela, vamos dizer, ela já assimilou mais um pouquinho aquela ideia, ela já foi se preparando, tanto pelo mal quanto pelo bem, porque às vezes ou ela se preparou já para buscar outra coisa, ou de repente arrumou um emprego em outra cidade, outra vai morar com outra pessoa, alguma coisa, ou então o contrário, às vezes a vida dela continua complicada financeiramente, mas já está chegando num momento que também ela não consegue ficar ali, e às vezes ela não consegue, por exemplo, no caso de apartamento, que é um dos casos muito comuns, né? A pessoa tem condomínio para pagar, e mesmo nos outros casos, conta de energia elétrica, conta de água. Então, toda uma situação que, às vezes, a pessoa que está ali ocupando, 2 anos depois, né, se ela já estava com problemas 2 anos atrás, no momento atual, existe uma chance dessa pessoa já ter começado a tomar um rumo, né, na vida dela. Tá? Então, tanto para achar um imóvel desocupado, constando como ocupado, quanto para tentar uma negociação, para quem gosta de negociação, né, que é o meu caso, ou mesmo para as pessoas que já partem direto para desocupação judicial, né, entrando com ação de missão na posse, são situações interessantes para se avaliar. E essa questão que o César comentou, né, que no caso da Caixa, lá nos leilões eletrônicos no site da Caixa, ela já assume condomínio IPTU, então você não precisa se preocupar, né, em pagar essas dívidas anteriores. Isso às vezes faz muita diferença, por diversas vezes eu já conversei com pessoas que têm experiência em leilão, mesmo pessoas que têm experiência em leilão, que já arremataram, mas que não sabem desses detalhes, e às vezes a pessoa compara duas oportunidades, né, com preços parecidos, e ela fala, não, essa da Caixa está ruim. Aí, como o César falou, às vezes você pensa, essa da Caixa o preço não está legal comparado com o outro. O outro você vai pagar ali o condomínio, o IPTU atrasado, dependendo do imóvel. Isso pode ter um valor muito alto, pode até ultrapassar o valor do imóvel. Né? E aí tem uma brincadeira que eu faço com o pessoal, que a gente aqui não tem preconceito nenhum, a gente trabalha com judicial, a gente trabalha com extrajudicial, recomenda para quem está começando, muitas vezes focar um pouquinho mais no extrajudicial, que ele é relativamente mais simples, né? Mas muita gente fala, não, o leilão bom é o judicial, barato é no judicial, o extrajudicial é muito caro, não vale a pena. Eu já ouvi isso infinitas vezes, já vi vários leilões judiciais, pessoas arrematando imóveis por preços fora da realidade, sem condição nenhuma, fazendo péssimos negócios, e já vi excelentes negócios em leilões extrajudiciais, que às vezes as pessoas nem acreditam quando vê aquela situação. Tá? Então, deixa eu voltar a bola para o César aqui. O César vai falar um pouco agora dessa questão aí de financiamento, né, César? Até Exatamente. O Smart Loans pediu, e já é um dos temas nossos, né? Uma das maneiras de arrematar com pouco dinheiro, ou pelo menos com pouco dinheiro naquele primeiro momento, né? E tem outras maneiras também, a gente pode ir falando, hoje, se não der tempo, a gente pode voltar a falar nesse assunto, que é bem vasto, né? Então vamos lá, César, Exatamente. Como é que a gente faz? Cara, já brigaram muito comigo, cara, a gente começa a mexer com rede social, e eu falo que a gente tem que gostar mesmo, e estar com o coração aberto, porque essa questão de hater, né, cara, isso tem em tudo quanto é lugar. Então tem um dia que você tá assim com astral legal, você tá super legal, trabalhando, ajudando as pessoas, e aí começa a aparecer hater, e tem hora que você tem que respirar fundo, né? Porque já brigaram muito comigo falando assim, você está falando mentira, não é assim, leilão só se paga à vista, não existe leilão para pagar financiado, não existe leilão. Eu vou deixar para você falar das outras situações aí, para não ficar dando spoiler aí, né? Mas alguns dos assuntos que as pessoas, às vezes desavisadas, brigam com a gente e falam que não existe, é porque ou elas realmente estão muito mal informadas, né? Ou elas têm informação, mas a informação está desatualizada no tempo, ou então porque ela tem alguma informação, mas de um segmento muito específico.
né? Um segmento muito específico, e ela generaliza e coloca aquilo para o todo. É como antigamente, né? Na época do Ford, né? O Henry Ford falava que o cliente podia escolher a cor do carro desde que fosse preto, né? Então todos os carros eram pretos. É como se alguém chegasse agora e falasse isso, né? Não, só fabrica carro preto, você não consegue comprar de outra cor. Então lá no passado isso foi verdade, hoje não é mais, né? Então a gente precisa se atualizar, né? E aí tudo bem, eu já estou acostumado com os haters aí. O ruim é que tira um pouco de energia da gente. E às vezes um dia que a gente está muito animado e produzindo muito e trabalhando num pique legal, às vezes aquilo a gente chega uma hora que a gente até desliga um pouco das redes, fala assim, deixa eu dar um tempo nisso aqui que está me fazendo mal, esse tipo de discussão sem sentido, né? Então vamos lá, César, como é que a gente faz, cara? O que tem de opção no leilão? O leilão é só à vista, cara? Só dá, tem que, eu vou comprar lá um imóvel lá, seja de, sei lá, de 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão. É só à vista que eu compro isso aí? Então, vamos lá. Isso aí é um grande mito aí que as pessoas têm, né? Como você mesmo falou. E muitas vezes por falta realmente de desconhecimento, né? Essa área de leilão é uma área muito ampla. A gente sabe que não existe somente leilões de imóveis. Hoje em dia existem leilões de joias, leilão de veículo, enfim, vários tipos de leilão. E realmente, alguns tipos de leilão, por exemplo, leilão de joias, alguns leilões de veículos, eles são somente à vista. Porém, nos leilões de imóveis, a grande maioria dos imóveis aceita sim a possibilidade de parcelamento e financiamento, tá? A gente tem como exemplo o Banco Santander. Nos leilões judiciais, ele permite você parcelar em até 8, alguns leilões 12 vezes sem juros. Sem juros nenhum. É inacreditável, né? Não, não só você pode parcelar, como você parcela e ainda parcela sem juros. Legal. Então, assim, esses leilões, algum, dependendo do lote, enfim, existe a possibilidade de você dar 20% de entrada e dividir o restante em até 8 ou 12 vezes sem juros, especificamente em alguns leilões do Santander. Relativo à Caixa Econômica Federal, vai variar de acordo com o imóvel. Por exemplo, imóveis que, quando você tem um terreno, por exemplo, que ali foi construída uma casa, nessa modalidade não aceita o fundo de garantia, porque ele tem que entrar ele entra ali, a casa vai entrar como garantia do financiamento. Então, vai estar divergente o que consta no terreno do que há. Mas a maioria dos imóveis prontos, imóveis que não tem nenhuma pendência, eles aceitam sim financiamento, tá? E detalhe, o financiamento do imóvel hoje, do leilão extrajudicial da Caixa, ele é mais facilitado ainda do que a compra de um imóvel novo ou usado pronto. No imóvel de leilão, hoje você consegue financiar com 5% apenas de entrada. 5%, Marcelo. É legal, né? É legal. Tá. E o mercado convencional aí está financiando com quanto? Com 10 ou com 20? De vez em quando muda isso um pouco. A entrada mínima que a Caixa está trabalhando hoje, ela está pedindo 20%, é isso? Na maioria dos casos, 20%. E aí vai variar de acordo com as tabelas. Existe a tabela saque, que é a tabela decrescente. Existe a price, que é a fixa. E aí, por exemplo, comparando com um imóvel usado, tá? O imóvel usado hoje, ele pede 20% na tabela saque, tá? E quando a gente vai para a price, que é a fixa, aí já cai só para 40% de entrada e 60% de financiamento. Então, assim, Entendi. fica bem mais alto. E aí, de leilão, você consegue 5% só de entrada. E detalhe, ainda tem a possibilidade de estar utilizando o FGTS para compor esse valor. Exatamente, exatamente. Deixa eu só fazer um comentário, César. Essa questão de pensar em financiamento, às vezes também, de novo, os haters aí, né? Às vezes a gente fala assim que a gente quer ajudar e as pessoas não conseguem entender a ajuda, né?
Então, por exemplo, existem algumas pessoas que a gente começa a conversar sobre financiamento e parcelamento e a pessoa fala, ah, mas isso não me interessa, o meu negócio é à vista. Não tem problema. Quando a gente fala de facilidade para compra, tem duas coisas para ser analisadas. Tem a facilidade para a compra de quem está comprando no leilão, o arrematante, né, que é isso que a gente comentou, que você tem até algumas condições, às vezes até melhores do que no mercado convencional, que no caso da Caixa, por exemplo, ela te deixa dar até, a partir de 5% de entrada, né, e fazer um financiamento. Se aquele imóvel aceitar e você se enquadrar, né, naquela legislação do fundo de garantia, né, você também pode usar o fundo de garantia. Alguns outros imóveis também a Caixa aceita carta de crédito de consórcio, né? Então tem algumas facilidades. Então tem esse ponto, tá, mas eu não quero comprar um imóvel financiado, eu quero comprar à vista. Tá, mas aí também é interessante entender financiamento, entender fundo de garantia. Por quê? Porque a gente vai comprar um imóvel como investimento para revender, então é interessante a gente olhar lá na frente já ao lado do comprador. É muito mais líquido, muito mais fácil você trabalhar um imóvel que tem a opção de financiamento do que você estar com um imóvel que não vai poder ser financiado. Então, pensa, você adquirir um imóvel, você quer revender esse imóvel, geralmente a gente trabalha para tentar revender rápido, tentar girar rápido, lembrando que rápido no mundo dos imóveis é um pouco diferente, né? Porque tem toda uma questão de documentação, etc., né? Então, quando a gente fala vender um imóvel rápido, entre comprar e vender, se você comprar um imóvel e vender esse imóvel com 12 meses, por exemplo, a partir da data que você deu o lance, é um tempo pequeno, concorda, César? Porque Exatamente. A Michelle está falando uma documentação... coisa muito importante também aqui, que no leilão, com o leiloeiro, né, primeiro e segundo leilão, você ainda tem os 5% da comissão do Isso. leiloeiro. O imóvel da Caixa não, você não vai pagar e no imóvel da nenhum Caixa valor a não mais. tem. E mais ainda, tá? Além de você não ter que pagar comissão de leiloeiro, no imóvel Caixa, você tem um corretor, né? Você tem corretores credenciados em todo o país. Então, você tem um corretor que você pode procurar. Isso está lá no site, a relação dos corretores. Quem precisar de ajuda, pega os contatos nossos na bio aí. A gente tem as redes sociais, ou me chama no privado aqui, a gente ensina. Você vai localizar lá na região do seu interesse, ou na região que você mora, a relação dos corretores credenciados. Ela está completinha, ela tem lá o nome da pessoa, CPF, CNPJ, tem o número do CRECE, tem o telefone da pessoa, tem todos os dados. Você pode entrar em contato, é claro que é uma relação, né, pessoal, mas aquele corretor que você escolher trabalhar com ele e pedir algum tipo de ajuda para ele nesse processo, comprando, você pode indicar, não é obrigatório, você pode indicar na hora de fazer o lance, os dados dele, ele vai receber a comissão da Caixa. Exatamente. Então, você vai ter um auxílio, né, nessa arrematação com corretagem zero. Quem está pagando a corretagem é o vendedor, é a Caixa. Então, isso é muito legal, isso não existe em leilões judiciais e se existe em outro banco, eu desconheço. Você sabe, César, se tem algum banco que tem uma estrutura dessa? Acredito que não, né? Não, não conheço. Hoje, disponibilizando o corretor para prestar esse auxílio de forma gratuita, é a Caixa Econômica Federal mesmo. Exatamente. E aí, vou até dar um puxão de orelha aqui na turma, viu, pessoal? Os corretores aí, amigos nossos aí, me deixa eu dar um puxão de orelha na turma. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com o meu corretor aqui em Belo Horizonte, a gente está sempre junto e sempre estamos colocando o nome dele, entendeu? E a coisa funciona muito bem. Só que com o tempo eu percebi que nem todo mundo trabalha desse jeito, entendeu? Então, você vai entrar nesse mundo, escolha um corretor que esteja te atendendo bem, porque às vezes pode ser que o corretor credenciado, às vezes ele tá muito sufocado de atividade, às vezes ele tem muita coisa para fazer e às vezes ele acaba não te ajudando muito, entendeu? Então, se acontecer isso com você, passe para o próximo, procure o próximo, porque possivelmente você vai encontrar pessoas que estão muito focadas em leilão, igual o caso do meu corretor. Inclusive, o meu corretor, ele dividia a atividade dele de leilão, né, com a atividade de corretor no mercado convencional. E chegou um momento
que ele avaliou e ele concluiu que valia mais a pena se dedicar 100% à corretagem de leilão do que dividir ou do que ficar só na corretagem convencional. Tá? Então, ele hoje trabalha exclusivamente com leilão. Não é o caso de todos os corretores, né? Mas aí eu recomendo, faça contato, conversa, pergunta a pessoa. Eu brinco, sabe o que eu gosto de perguntar para as pessoas? Eu gosto de perguntar para as pessoas assim, em vez de simplesmente perguntar assim, ah, você é credenciado, você trabalha com leilão e tal, eu ligo e falo assim, oi, tudo bom? Então, você gosta de trabalhar com leilão? Olha a pequena diferença, entendeu? E assim, eu trabalho em área comercial já tem algum tempo, a gente vai passando por vários treinamentos, aprendendo muita coisa, né? Pelo tom de voz da pessoa, você percebe se ela está sendo sincera ao falar que gosta ou não, entendeu? A gente consegue, num tom de voz, identificar até aquela voz, uma voz de um sorriso e uma voz séria, uma voz triste, né? Eu trabalhei com vendas em alguns setores que a gente chamava no interfone, às vezes de algumas empresas, e aí a gente aprendeu o seguinte, ó, você vai conversar com o interfone, converse sorrindo. A pessoa que está atendendo do lado de lá, ela percebe o seu sorriso na voz, instintivamente. Se você já chega meio desanimado, meio cabisbaixo, meio triste, meio pessimista, você transfere tudo isso aí na sua voz. Isso que você está falando também, Marcelo, é uma dica na hora de conversar num eventual imóvel ocupado também, né? Inclusive, para quem tem essa habilidade, talvez consiga perceber, por exemplo, hoje, e eu percebo isso, eu estou com um tom de voz assim um pouco mais desanimado, porque eu estou extremamente cansado hoje. Até não iria fazer essa live, né? E aí você vê o César, por exemplo, o César está com um sorriso estampado no rosto e está com a voz de quem acordou às 8 horas da manhã, como se fosse 8h30, né? E eu já estou com aquela voz meio de meia-noite, já querendo cama, porque realmente hoje eu estou bem cansado. Não sei o motivo, não, mas hoje eu senti bem. Acho que essa questão também de estar isolado em casa, né? Chega uma hora que em alguns momentos a gente sente um pouco, né? A gente sai um pouquinho do normal. Então, vamos lá, César. Então, a gente falou disso, né? Então, pode financiar até melhor do que a condição, até melhor do que no mercado convencional. É interessante também, na hora de vender esse imóvel lá, se a gente né, ter a certeza de que pode financiar também, é muito legal isso. E uma coisa interessante, Marcelo, é que assim, uma questão até que pessoas que compram imóveis prontos não sabem, é que quando você compra um imóvel financiado, você não necessita, tá, fazer a quitação dele para que alguém compre através de um novo financiamento. Eu vou te dar um exemplo, Caixa Econômica Federal. Se você comprar hoje um imóvel adjudicado da Caixa, financiado, tá? E daqui a um mês aparecer um cliente para comprar o seu imóvel de forma financiada, a Caixa simplesmente vai quitar o seu financiamento e faz um novo para ele sem que você tenha que fazer nada, entendeu? Ele vai fazer um novo financiamento, a Caixa quita o seu antigo, dá baixa no seu financiamento e você recebe a diferença. Como se fosse uma operação casada, né? Não é isso? Exatamente. Ela faz as duas operações em uma só, porque do ponto de vista do banco, é um negócio interessante. O banco fez um financiamento para a pessoa, né? Usou o imóvel como garantia, em caso de não pagamento, e aí, em algum momento, se a pessoa quita o imóvel, né? Ela vai retirar ali os juros ali do saldo devedor, né? Vai fazer uma proposta para a pessoa, falar, o valor da simulação, o valor para quitação hoje é esse, né? Isso é uma situação. A outra situação às vezes aquele negócio não tem condição de o valor, né, do negócio já fazer a quitação. Então, realmente é outro financiamento. Então, um financiamento com outro, a princípio, poderia dar problema. Do ponto de vista do banco, o que ele está fazendo? Ele está pegando um financiamento, ele está encerrando esse financiamento antes do prazo. Por um lado, ele está ganhando menos com juros, mas por outro lado, acabou o risco dele, né? Ele resolveu, encerrou aquele contrato ali, ele já foi remunerado por aquilo e ele fechou aquele contrato. E ele está fazendo ao mesmo tempo que abre um novo financiamento. Esse novo financiamento ele está fazendo com a taxa do dia, com a regra do dia, com todas as situações atuais, né? Então, para o banco é interessante. Para o banco tem uma otimização, né?
um mesmo imóvel gerou dois negócios. Mesmo que um Sim. negócio ele não chegou a seu término lá, seu fim, mas não tem problema. Ele não chegou até o fim, mas ele também não gerou problema. Ele se encerrou de uma maneira que já é prevista lá para o banco. Então, ele fez dois negócios com o mesmo imóvel, né? Então, é muito, muito legal isso aí. Muito interessante. César, e aí, bom, vamos falar uma outra coisa, César. Uma parte interessante também que sobre avaliação de imóvel, por exemplo. Eu tive um cliente que comprou um imóvel em 2018, tá? O imóvel no site da Caixa constava com uma avaliação de 112 mil. E o cliente arrematou por 42 ou 44. Comprou esse imóvel em outubro de 2018, com avaliação de 112 mil. Nós vendemos esse imóvel em março de 2019, praticamente 6 meses depois, e esse mesmo imóvel, que no site constava como 112, foi avaliado por 150 mil. Interessante. Então, assim, além de você comprar um imóvel financiado pela Caixa, na hora de comprar um imóvel adjudicado, existe a possibilidade do valor que está lá constando como avaliação estar bem abaixo do valor de mercado. E aí, com isso, você tem uma otimização ainda maior do seu lucro. Aí deixa só um alerta aí, tá, pessoal? Existe a possibilidade também desse valor que está acima do valor de mercado, tá? Pode acontecer as duas situações. Então, sempre é bom confirmar. Obviamente, a gente vai tentar, né, buscar os que estão com valor abaixo, ou mesmo que a avaliação esteja correta ou acima, mas esteja com bom desconto. Deixa eu só frisar uma coisa que a gente colocou aí na chamada, né, que é comprar imóvel com pouco dinheiro, né? Então, vamos colocar números que fica fácil de entender. Vou pegar como referência, né, César, por exemplo, um imóvel de 300 mil reais, tá? Vamos pensar assim, ó, esse imóvel você está arrematando ele por 300 mil, de repente ele vale 450 mil, pela avaliação que você fez, pelos estudos que você fez, independente do que está escrito lá no site, né? Pode estar igual ou pode estar diferente, mas é um imóvel de mercado 450 mil e você vai comprar esse imóvel por 300 mil. Né? Então, no financiamento lá na Caixa, 6% de 300 vai dar 18 mil, é isso? Desculpa, 6 não. 5%. 6% é comissão. 15 mil. 6% é o honorário do corretor, que no caso aqui não se aplica, né? Estou pensando lá na frente. Então, vamos lá, 5%. Falei que eu estava cansado, tá, pessoal? Desculpa aí. Então, é 5% no mínimo de entrada. Então, vamos lá, 5% de 300 mil vai dar 15 mil reais, não é isso? Correto. Então, imagina, na verdade, você está comprando um imóvel de 450 mil, nesse exemplo, né? Você está fazendo um negócio com base 300 mil e você está dando 16 mil reais de entrada. Então, você tirou do bolso 16 mil reais e mais alguns gastos extras, documentação, etc. Vamos jogar para cima, assim, exagerar os números. Você está comprando um imóvel de 450 mil e no início você precisou ali talvez de 25 mil, 30 mil, entendeu? Exagerando um pouco nos números, né? Então, realmente, você está comprando imóvel com pouco dinheiro. Você vai dar menos que 10% do valor de mercado do imóvel. Exatamente. Você está dando um valor muito pequeno. E com essa situação de que você não precisa necessariamente quitar esse imóvel, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Nossa, então eu vou financiar esse imóvel até eu quitar esse imóvel para poder vender. É muito tempo. Não, você vai manter suas prestações em dia, tá? Isso é um alerta, não atrase, não deixe de pagar, né? Não atrase, que eu digo assim, né? Se você atrasar, você vai atrasar dias, eventualmente você vai atrasar um mês. Não fique 2 meses, 3 meses atrasado, a coisa dá ruim, tá? Então, exatamente. Você vai pagar essa prestação, tente colocar uma prestação com um valor interessante, que seja confortável para você, e faça todo esse processo aí de compra e regularização desse imóvel, documentação, segundo a lei, e venda esse imóvel. Entendeu? Você vai fazer a conta de quanto você vai gastar, vai fazer a quitação, você vai tirar ali o seu lucro. É interessante que alguns negócios que a gente avalia, a gente pode depois marcar, aí eu acho que o melhor local não é Instagram, talvez o melhor legal a gente fazer no YouTube ao vivo ou gravar e publicar aqui. Porque aí a gente usa o computador e a gente pode fazer umas simulações, mas tem casos, por exemplo, que comprando à vista,
você vai ter lá talvez 30%, 40% de lucro, e comprando a prazo, às vezes passa de 100% de lucro, porque em função do valor investido, o valor é muito baixo, né? Então, a sua lucratividade, sua rentabilidade, ela pode subir muito em função dessa modalidade. Então, assim, saber usar crédito é uma arte, é uma arte. A gente que é pessoa física, né, e eu me enquadro nisso, eu tento evitar dívidas ao máximo, né? Isso está até nos manuaizinhos da educação financeira. Quando você trabalha, por exemplo, lá com empresas, com ações, você aprende que para empresas é diferente, né? Para empresas, a dívida bem estruturada, bem organizada, bem calculada, ela é sadia. Ela te alavanca, te possibilita crescer. A dívida desmedida é um problema. No mundo do leilão, mesmo como pessoa física, a dívida também pode ser analisada dessa maneira também. Ela pode fazer uma diferença enorme, você fazendo uma dívida, você fazendo um financiamento, ou eventualmente até lá no judicial, né, um parcelamento, mas você fazendo com uma análise bem realista, bem tranquila, com uma gestão de risco, com uma folga para você não correr riscos desnecessários, e aí trabalhar forte para vender. E Marcelo, aí o lema é comprar barato, para vender rápido. e ainda tem uma outra vantagem de comprar um imóvel financiado. Tudo que você paga de parcela durante esse tempo que você ainda não vendeu o imóvel, você consegue abater lá na hora do imposto de renda, na hora de calcular o lucro. Isso, exatamente. Poxa, Tem, é uma baita tem, vantagem, cara. tem algumas vantagens bem interessantes aí. Só é um negócio mais complexo um pouco, que aí precisa ser bem estudado, né? E aí a gente fala, quem já tem facilidade, faz, quem não tiver, procura ajuda de alguém, né? Não deixe de, às vezes, gastar alguma coisa por um profissional que vai te ajudar vamos dizer, desembolar uma situação, vai ajudar a enxergar uma situação, fazer uma análise, seja de documento ou mesmo uma análise de financiamento. Muita coisa a gente consegue de graça, tá, pessoal? Muita coisa a gente consegue sem custo. Mas uma coisa ou outra a gente vai ter que pagar. E aí, às vezes, as pessoas não querem pagar nada e eu vejo pessoas que não estão pagando nada e estão deixando de ganhar dinheiro. Tem um amigo mesmo que a gente começou a conversar sobre leilão, eu acredito que já tem um ano que a gente começou a conversar e essa pessoa tinha o dinheiro para arrematar imóvel, tanto à vista quanto financiado, em leilão, tranquilo, como investimento, né? E aí a gente começou a conversar, acabou perdendo um pouco o contato, eu vi que ela estava olhando alguns imóveis na região, mas não pediu mais ajuda, eu recomendei usar alguns serviços de alguns profissionais e fiquei sem contato. E foi de ontem para hoje eu fiz contato com algumas pessoas, porque lá no WhatsApp a gente tem os grupos, e eu comecei a separar nos grupos, e eu criei um grupo só para pessoas que já arremataram, porque às vezes fica muito chato, às vezes a pessoa tem mais experiência e tem situações mais específicas, e ela está num grupo com quem nunca arrematou, e às vezes o nível de perguntas é um pouco diferente. Então eu falei assim, não, vamos tentar criar um grupo aqui, esse grupo é grátis, tá, pessoal? Só para as pessoas que já têm experiência com arrematação, porque senão com o tempo essas pessoas vão ficar achando os grupos chatos e tal, vão tender a se desligar do assunto. Então eu comecei a criar isso, e aí eu lembrei de algumas pessoas, né, e peguei nos meus contatos lá e mandei um zap para alguns, e aí fulano, você já arrematou e tal, como é que tá, né? E as pessoas que foram respondendo que sim, aí eu fui convidando para o grupo, elas foram entrando. E esse amigo aí, que eu estou contando, que tem cerca de um ano, aí eu perguntei, aí você arrematou? Eu lembro, inclusive, um imóvel que ele estava olhando, né? Aí fica muito inseguro, e às vezes sem uma ajuda profissional, às vezes a pessoa não consegue vencer em segurança. Passado um ano, ele não fez a arrematação, né? Esse dinheiro deve estar na renda fixa, pelo que a gente estava conversando na época, ele ia colocar talvez aí uns 5% em ações e o resto tudo em renda fixa. Esse dinheiro está na renda fixa, que não está rendendo muito. E agora eu conversei com ele, o que acontece? Está com medo da crise, está com medo de desemprego, está inseguro e provavelmente é uma pessoa que não vai fazer. Então ela não fez o investimento no momento que estava numa situação muito tranquila, né? E provavelmente não vai fazer agora também.
Vamos imaginar que essa pessoa tivesse comprado esse imóvel lá, né? E ela tivesse, um ano depois, ela já poderia ter vendido, ou já está quase vendendo, poderia estar com esse imóvel alugado. Então, imagina para uma pessoa que está com medo de perder o emprego, nessa crise toda que a gente está aí, ela ter um imóvel que pode ser vendido, né? Ela pode apurar o lucro daquele Só te atrapalhar ali. rapidinho, Marcelo, é muito importante salientar também que os imóveis de leilão a gente já ganha na compra. Então, na compra, Exatamente. você já tá garantido. Então, assim, poxa, eu estou comprando aqui o imóvel, de repente eu não vou ficar numa situação tão confortável assim, mas, por exemplo, você está comprando um imóvel de 100 mil, você está comprando por 70, 75 ou até um valor abaixo, entendeu? Você vai ter uma margem confortável, até para na hora que você, numa emergência, você precisar liquidar o imóvel, Exatamente. você ter essa liquidez. Exatamente. Exatamente. Na hora de vender, se você precisar cortar na margem, você ainda está confortável comparado com quem comprou no mercado convencional. E, além disso, nesse momento, como eu falei, que as pessoas estão preocupadas, se você optar por aluguel, ou mesmo você fizer um mix, que é uma coisa que eu recomendo, você comprou o imóvel. Às vezes você compra o imóvel, faz seu plano e fala, eu vou comprar esse imóvel, eu vou regularizar tudo e eu vou vender esse imóvel aí entre 6 e 12 meses. Mais tardar, 18 meses. Mas nem sempre os nossos planos, eles acontecem da maneira que a gente planeja, né? Essa própria pandemia aí é um exemplo. Então, eu sempre tento trabalhar com essa hipótese e acabo alugando o imóvel se o negócio não está saindo legal. Então, por exemplo, nesse momento, como eu falei, que as pessoas estão preocupadas, eu também estou preocupado, como todo mundo. Só que eu tenho imóvel para vender e efetivamente estou negociando venda e estou dando desconto, mas que ainda está confortável para mim, né? E tenho imóveis alugados. Então, nesse momento, por exemplo, uma das análises que eu tenho feito análises da situação dos meus inquilinos. Então, por exemplo, eu tenho um inquilino que é policial, entendeu? Eu até brinco que o carro dele é até melhor que o meu, entendeu? É um rapaz até novo, mas ele é policial, eles gostam de carrão, né? E o carro dele é até melhor que o meu, então eu acho que é um cara que está tranquilo nesse momento. Claro, está preocupado com as questões de saúde, questões do país, mas assim, do ponto de vista profissional ali, né? A pessoa está mais tranquila. Eu tenho um inquilino que é um engenheiro civil, concursado, não vou falar órgão não, para não abrir muito aqui, mas é concursado. Então é uma pessoa que também tá com uma certa tranquilidade, né? E tem inquilino que trabalha com área, é um casal e trabalham com área de odontologia, né? E algumas outras coisas. Esses aí estão no momento mais delicado, entendeu? Mas eu tenho margem, interessante é isso, como o César falou, você compra com preço legal, na hora que você aluga o retorno do aluguel é legal. Eu trabalho muito com contratos, eu não sou advogado, sou engenheiro, trabalho em área comercial, mas eu respiro contratos o tempo inteiro, né? E aí tenho conseguido fazer bons contratos, situações interessantes, flexíveis. Então, por exemplo, esses meus inquilinos aí tendo problema, a gente pode sentar, negociar alguma coisa, eu estou bem tranquilo para fazer. E estou com essa renda extra aí caindo, né? Nesse momento de insegurança, tem uma renda extra caindo, tem imóvel para vender. Então, assim, tá legal, tá legal. E aí, às vezes a gente fica um pouco com medo, não tem coragem de tomar decisões. Ou mesmo, como eu falei, na insegurança, você está com um problema jurídico, um advogado vai te ajudar. Você está com um problema de investimento, um problema específico de leilão, um especialista em leilão, não só eu, várias pessoas, né, que fazem essa atividade, pode te ajudar também. Você está com um problema mais relacionado à parte da transação imobiliária mesmo, um corretor pode te ajudar. O problema é você não querer procurar ninguém e achar que o YouTube vai resolver sua vida, que o Instagram vai resolver sua vida. O YouTube, o Instagram, o Google, etc., ajudam muito, gente, ajuda muito. Hoje é muito legal. Primeiro que tem que ter habilidade para saber usar, porque, né, você tem que pesquisar, tem que correr atrás. Segundo, que ele não vai te dar respostas prontas para tudo. Tem situações que você tem que pegar, analisar o caso específico. Tem situação que você tem que pegar aqui, ó,
uma pasta de documentos, né? Você tem que pegar uma pasta e analisar realmente o que está acontecendo. Está até bagunçado essa pasta minha, essa aqui não é documento, né? Isso aqui é rascunho, é bagunçado. Mas estou dando um exemplo. Tem situação que você tem que pegar a papelada aqui, ó, e pegar, ler e tirar dúvida e dar uma estudada e às vezes até conversar com outras pessoas. Então, assim, coisas que a gente não sabe fazer, geralmente tem profissionais do mercado que sabem fazer. Eu até brinco com o pessoal que é o seguinte, você não precisa de um mecânico para trocar o pneu do carro, né? Agora, você vai mexer no câmbio, né? Você não vai mexer, abrir lá e você mesmo mexer, né? A maioria das pessoas não vai fazer isso. Então, o pagar serviços é só uma questão da gente avaliar. Aqui eu preciso, aqui eu consigo me virar sozinho, aqui uma live que eu assisto me ajuda, um vídeo ou um livro que eu compro, isso aqui me ajuda, é um grupo de WhatsApp que eu entro grátis, participo lá, ou um bate-papo com alguém. Beleza, agora chega a determinadas situações e fala, opa, o cara está me cobrando aqui determinado valor, ele vai me evitar cair na roubada, ou ele vai me cobrar ali 2 mil, 3 mil, 5 mil, eu vou ganhar 50 mil, né? O que é eu pagar 2, 3, 5 mil para me auxiliar numa coisa que vai me dar 100 mil de lucro, ou que vai me dar aluguel todo mês, né? Então, a gente tem que isso a gente sabe que acontece muito, né, pensar Marcelo? Às nisso vezes as também. pessoas querem ter aquela economia extrema e acabam realmente, aí sim, sem uma orientação, entrando numa furada em leilão, né? Porque às vezes uma vírgula no edital faz toda a diferença. Eu estudo muito. Hoje, por exemplo, eu estava estudando um pouquinho sobre documentação imobiliária, entendeu? Sempre a gente tem que estudar, as coisas mudam e são muitos detalhes, então sempre eu estou dando uma olhada, vendo algum tipo de material, né? Então eu estava vendo alguns especialistas em documentação de imóvel, citando algumas coisas, casos que a gente até esquece, né? Então, por exemplo, era interessante, era um material que não era sobre leilão, né? Era um material sobre imóvel genérico, né? Mas acabava citando leilão. Por quê? Porque o especialista ele falava, gente, documentação, certidões negativas, elas são necessárias e alertando as pessoas, e uma infinidade de coisas que podem acontecer, né, numa negociação de imóvel, tudo isso mercado convencional, tá, pessoal? Não é leilão. E o especialista alertando e falando, falei, ó, você pode comprar um imóvel, por exemplo, e esse imóvel, a pessoa que está usando o imóvel, ela não é a dona do imóvel, ela pode ser, por exemplo, um herdeiro de uma pessoa que faleceu, né? E não foi feito o inventário, a partilha, então você vai ter problema lá na frente. Né? Você pode estar comprando um imóvel que é um contrato de gaveta, você pode estar comprando um imóvel de alguém que tem dívida. Então, no mundo normal dos imóveis sem leilão, já tem todo um conhecimento que é necessário ter. Ou a pessoa vai desenvolver, ou ela vai buscar alguém para ajudar. Né? Ou até um meio termo, você consegue desenvolver em algumas situações, está tranquilo, aqui eu vou sozinho. Eu faço muito isso. Eu sempre faço essa análise. Ó, aqui dá para ir sozinho, estou seguro, às vezes ligo para uma ou duas pessoas, bato um papo, o César mesmo, né? Às vezes eu dou uma ligada para o César. Dá para ir sozinho. Não, aqui apertou um pouquinho. Ou eu não vou, eu vou contratar alguém para me ajudar a descascar o abacaxi. Entendeu? E aí eu olho assim, falo assim, pô, eu tenho um potencial de ganho aqui de X. E eu vou ficar me matando porque o cara quer me cobrar um honorário, ele quer me cobrar ali um serviço, né? Se eu puder fazer sem um serviço, bem, aí eu vou deixar de fazer ou correr risco de fazer bobagem porque eu quero economizar. Então, como eu falei, a gente não precisa de um mecânico especializado para trocar o pneu do carro. No máximo, quem não troca, às vezes você dá uma gorjeta para alguém ali, uma pessoa te ajuda a trocar. Mas você não vai mexer no motor, você não vai mexer no câmbio, você não vai mexer na direção, na suspensão, né? Isso aí você vai precisar de um mecânico. Então, para tudo na vida, vale essa máxima aí, né? A gente tem que saber onde a gente está pisando e identificar os profissionais. Bom, César. Dentro do que você falou também, eu achei bacana essa opção também que você falou, que muita gente não se atenta a isso. De repente você compra um imóvel, né, não se descapitaliza, dá aquela entrada mínima de 5%, e financiando, existe também essa possibilidade que você falou do aluguel. E às vezes, assim, normalmente, né, no imóvel de leilão, como você está comprando imóvel abaixo do valor de mercado, né, com bom desconto, às vezes é bem comum isso, na verdade, o valor que você vai alugar cobrir a sua prestação e ainda ter um troco para você. Tem sim. Aí você tem que fazer os cálculos direitinho, e como eu falei, aí entender, aí de novo,
é interessante entender os financiamentos, porque aí você vai previamente fazer as simulações e às vezes você fala assim, ó, tudo bem, eu posso dar 5% de entrada, né? Mas se eu der 5% de entrada, às vezes a minha prestação vai ficar um pouco mais alta, né? Então, de repente, eu vou aumentar um pouco a entrada e vou simular e vou ajustar isso para ficar numa situação confortável de que aquela prestação ali, ela fique próxima ou um pouco abaixo ou um pouco acima de um valor de aluguel. Gente, isso é muito bom. Isso é bom demais. Isso é uma situação muito boa. Pensa bem, você está ali com financiamento, se você precisar, você alugou a prestação está pagando o seu aluguel. Ou está pagando, ou falta um pouquinho, ou está sobrando um pouquinho, não importa. E também, às vezes, até a outra situação. A pessoa vai morar naquele imóvel, né? Eu tenho negociado esses dias, vendendo os imóveis que eu comprei no leilão, eu tenho negociado muito hoje, nesse momento de crise, até comentei com o César essa semana, né, César? Com pessoas com esse perfil. É aquela pessoa que, mesmo na crise, ela continua olhando imóvel para comprar, tem umas dificuldades, mais difícil visitar, etc. Mas as pessoas estão olhando. E aí, o que eu sinto e eu vejo nos números, que eu gosto de acompanhar, muitas vezes é o corretor que está negociando, então às vezes eu não entro tanto, mas aí eu pergunto para o corretor, a prestação está dando quanto? A prestação de quem está comprando, né? Ele está simulando para comprar de mim, financiado, a prestação dele está dando quanto? Quando você percebe que a pessoa está olhando um imóvel para comprar, ela vai dar lá um dinheiro na entrada, ou fundo de garantia, ou os dois, vai financiar. E aquela prestação é um valor na mesma ordem de grandeza de um aluguel, ou um pouco acima, ou um pouco abaixo, você percebe que o negócio, para quem está comprando, ele é muito bom. Ele é muito bom. Porque a pessoa fala, mas você vai correr o risco de financiar nesse momento. Mas a pessoa estava pagando o aluguel naquela mesma faixa, entendeu? Ela estava pagando o aluguel. E aí, às vezes, 10 anos depois, ela ficou 10 anos pagando o aluguel, aquele dinheiro foi embora, ela não tem um patrimônio, né? E ela correu menos risco, sim, mas ela jogou dinheiro pela janela. Então, essa questão do aluguel, eu falo muito assim com meus clientes que, independente de você comprar de leilão ou financiado, o aluguel é um dinheiro que não tem retorno. Né? Tem um perfil, né, muito comum hoje em rede social, principalmente em investidores, que é aquela questão de ficar fazendo conta de retorno de aluguel e comparar com investimento, e dependendo da situação, que tudo varia o tempo todo, né, às vezes a pessoa conclui, e pode ser verdade, que o aluguel está sendo mais interessante que comprar o imóvel, porque você aplica o dinheiro e ele está rendendo mais do que você pagaria de prestação, né? Só que aí tem uma pegadinha muito grande, pessoal, tá? É aquela coisa do auto-engano, né? Que a gente vai aprendendo na vida, e eu aprendi muito isso na Bolsa de Valores. A gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo, né? Então, você pode fazer essa conta, se você for executar. Não adianta você fazer essa conta e executar uma coisa diferente. Então, eu falei com você semana passada, né, Marcelo, que para quem não tem disciplina, até consórcio exatamente, exatamente. Consórcio, poupança, dinheiro debaixo do colchão. Então eu vejo muito as pessoas batem no peito e saem repetindo mantras, como eu comentei aquele do judicial. Não, leilão judicial que é bom, extrajudicial é ruim, leilão não financia, leilão não parcela, leilão é só à vista. Então as pessoas colocam a viseira aqui e saem batendo cabeça, eu saio até da frente na hora. Aí o que acontece? Então eu vejo muitas pessoas brigando, não, o aluguel não vale a pena, aluguel não vale a pena, comprar imóvel não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Tá, por que não vale a pena? Tá, porque eu invisto dinheiro e ele rende mais. Primeiro, a gente fala isso olhando para o passado, porque o futuro ninguém sabe, né? Então, às vezes você fez uma conta, ela pode estar certa, mas você está baseando em números passados. Você não sabe. Aí eu gosto de brincar com o pessoal. Fundo imobiliário. Eu invisto em fundos imobiliários. É muito bom, é maravilhoso. Entendeu? Mas não tem nenhum negócio que é mágico, não. Por exemplo, agora nessa crise, os fundos de shopping, as cotas despencaram. Se alguém precisou vender, se enrolou. Né? Recentemente a gente teve problemas com alguns fundos imobiliários no mercado, problemas de gestão, suspeitas de fraude, etc. Né? Então também tem esse risco aí. Não adianta você olhar e falar assim, o aluguel está dando 0,3 e meu fundo imobiliário está dando 0,7. O fundo imobiliário que está dando 0,7, meu amigo,
risco é alto, risco é alto. Uma hora a coisa pode complicar. Então, tudo tem que ser analisado. E aí, não adianta também a pessoa falar assim, um outro investimento está dando mais do que a remuneração do aluguel. Ou eu pagando aluguel é mais barato que eu pagar a prestação. Tá, talvez valha a pena, mas se você pegou aquele dinheiro e investiu. O que a gente vê muito no Brasil? A pessoa fala isso, não investe o dinheiro acaba escorrendo pelos dedos, né? E aí, daqui a 10 anos você conversa com a pessoa não tem o imóvel, ela não tem o dinheiro, ela não tem o investimento, ou, vamos imaginar que sim, que ela investiu. Ela ia comprar um imóvel, esse exemplo que eu dei, 300 mil, ela ia comprar esse imóvel, quer dizer, imóvel de 450 por 300 mil. Ela ia comprar isso, não comprou, né? Se ela tivesse comprado, ela ia ter, né? Vamos pegar valores de hoje, ela ia ter esse patrimônio lá na frente. Né? Ela não fez isso, ao invés dela ter um imóvel de 450 mil lá na frente, de repente ela tem um investimento de 50 mil lá, que ela pôs lá em algum investimento, e o resto ela gastou, e ela não viu o que ela gastou. Não tem problema a pessoa gastar. O problema é aquele gasto que você não viu, aquele dinheiro que sumiu, né? Por exemplo, eu recebi agora, essa semana, participação nos lucros, entendeu? Como eu não tenho nenhuma dívida, eu não tenho nada para me atazanar a cabeça, eu estou com a vida controlada, então esse dinheiro, ele vai praticamente 3 coisas, né? Alguma coisa de lazer e tal, mas está até complicado o lazer, que a gente está isolado dentro de casa, não está podendo fazer nada, não pode viajar, a gente não pode fazer nada. Esse dinheiro vai para a Bolsa e para imóveis, e dependendo das oportunidades que surgirem. Então, se pinta um negócio muito interessante na Bolsa, coloco mais na Bolsa. Se está normal a Bolsa, eu invisto todo mês um pouquinho na Bolsa, normal. Se pinta alguma coisa interessante para imóvel, eu vou no imóvel. Aí, coisa interessante para imóvel. Tem 2, 3 coisas que estão na minha mão esses dias. Já, prontas. Então, esse dinheiro, se eu quisesse investir todo em imóvel, eu já posso. E talvez até aconteça isso. E alguma coisa também que está lá numa renda fixa, esperando a oportunidade na Bolsa, se bobear, acaba indo para imóvel também. Então, as oportunidades surgem, e se a gente está preparado, e a preparação leva um tempo, por exemplo, eu estou falando de Bolsa com essa tranquilidade aqui, e muitas pessoas estão muito nervosas com Bolsa, né? Mas eu estou na Bolsa tem 10 anos, né? Então, eu já passei por essas coisas aí que estão acontecendo agora. Entendeu? Não tem novidade nenhuma para mim, não. Da mesma maneira que leilão, a primeira arrematação que eu fiz já tem praticamente 15 anos, né? Então, assim, a gente vai aprendendo, vai conversando, vai evoluindo. Em alguns momentos até você fica até, às vezes, um pouco afastado de determinada área, mas o conhecimento, cara, ele é muito bom. E quando vem a oportunidade, você está preparado, você tem a condição, você tem essa tranquilidade de falar assim, ó, dá para fazer, ou não tenho certeza, preciso avaliar junto com alguém, ou vou sozinho, ou vou à vista, ou vou financiado. Cara, muito bom. Tem muita coisa legal. César, César, ixi, cara, falta 2 minutos. Acho que essas lives nossas a gente tem que ficar fazendo a parte 2 sempre, né? Bom, vamos encerrar logo e abrir outra? Uns minutinhos? Vamos, beleza. Pra gente não cair no final. Pessoal, vou desligar, porque falta 1 minuto e pouquinho, vai cair. A gente vai voltar, vai falar pelo menos mais uns 20 minutinhos. Só peço um pouquinho de paciência, porque quando a gente derruba uma live, ou quando ela se encerra, geralmente o Instagram não deixa a gente voltar logo em seguida, não. De imediato, A gente acaba perdendo aí, talvez até, às vezes chega a ser até uns 5 minutinhos. Vou tentar o mais rápido possível aqui, mas não é instantâneo, não. Tá bom? Aí a gente continua falando, a gente vai falar um pouquinho de outras situações também, de investimentos aí de 10 mil reais, alguma coisa assim que as pessoas acham que não existe, existe. E aí eu estou falando 10 mil reais à vista, tá? Em leilão. Vou desligar aqui e já volto, tá? Um abraço.